E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Começo falando sobre o Dedé, que foi o entrevistado na Toca da Raposa nessa segunda-feira, ele que está liberado pelo departamento médico e estará na viagem para enfrentar o Ceará na próxima quarta-feira. Inclusive o Cruzeiro já viaja nessa segunda e o Dedé certamente estará entre os titulares. É um jogador que pode ser o diferencial para o Cruzeiro nesse momento difícil. O Dedé é um jogador que tem muita experiência, consegue liderar muito bem a linha defensiva. O Kaká não fez um grande jogo contra o Flamengo, a gente deve ser bem realista quanto a isso. E a dupla Dedé e Fabrício Bruno vinha jogando bem, né? Aí a gente sabe, contra o Internacional teve aquele problema, o Dedé torceu o tornozelo, precisou sair durante o jogo. No segundo tempo virou bagunça, né? O Henrique foi recuado para a zaga, tudo deu errado a partir dali. Mas esse retorno do Dedé jogando ao lado do Fabrício, eu acho que pode significar sim uma recuperação do Cruzeiro. É um jogador importante, a gente já viu o time melhorando no que diz respeito a competir dentro de campo. Nós conseguimos vender muito caro para os dois melhores times do campeonato as derrotas, e é claro que perder é sempre horrível, né? Mas existem derrotas e derrotas. Perder para Palmeiras e para Flamengo não é vergonha nenhuma. E já entrando nessa questão dos próximos jogos aí, depois da partida contra o Ceará na quarta-feira, que abre a rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro voltará a jogar na segunda-feira da semana que vem contra o Goiás lá no Serra Dourada. Teve gente reclamando, né, porque esse jogo do Cruzeiro estava marcado para o fim de semana e foi adiado para segunda-feira, questionando aí a questão da logística, que já estava pronto. Parece que o Cruzeiro vai viajar e já ir diretamente de Fortaleza para Goiânia, não vai voltar para BH. Mas eu acho que essa mudança ela foi até boa no que diz respeito ao condicionamento físico dos jogadores, porque olha só, a gente jogou no sábado, então tem aí domingo, segunda, terça-feira, né, dias sem jogos. Joga na quarta, aí vai ter quinta, sexta, sábado e domingo para essa recuperação dos jogadores. Joga na segunda-feira e depois do jogo de segunda a gente só joga no sábado contra o Internacional no Mineirão. Então tem aí mais 4 dias de recuperação. Eu acho sinceramente que isso é bom. O Rogério não vai ser forçado a poupar jogadores, a rodar o elenco e vai poder escalar sempre o força máxima, aqueles jogadores que ele acha que são os melhores. E só pensando uma informação que o Rogério Ceni falou na entrevista de sábado, ele deixou claro dessa vez que o Dodô para ele é um jogador de meio campo. O Dodô não será utilizado na lateral esquerda, e isso faz sentido quando a gente pensa na forma que o Rogério quer jogar. Eu até já tinha falado sobre isso naquele vídeo de tática semana passada, e o Rogério exige dos laterais que tenham muita velocidade, que sejam jogadores que façam o corredor, que apoiem, voltem, sejam sempre jogadores de muita correria. O Egídio e o Rafael Santos são atletas mais com essa característica mesmo, embora eu ache que o momento do Egídio é péssimo e hoje até o Rafael Santos seja uma opção melhor, mas o Dodô não é esse jogador de velocidade e o Rogério deixou bem claro que está treinando com o Dodô no meio campo. Ele parece inclinado a usar aí de forma recorrente, né, esse esquema com 3 homens no meio campo, uma trinca de volantes, digamos assim, Henrique, Ederson, e essa posição pelo lado esquerdo, que foi do Robinho no último jogo, deve ser ocupada pelo Dodô. Não sei se o Dodô vai ser titular nesse próximo jogo, mas é uma boa alternativa. Eu ainda entendo que tecnicamente o Dodô é o melhor lateral que a gente tem, mas pelo que o Rogério pretende, essa coisa do lateral abrindo o campo, faz sentido usar o Dodô no meio campo. Ele tecnicamente tem qualidade para isso, sabe chutar com os 2 pés, e eu acho que pode funcionar sim. O Cruzeiro precisa de um pouco mais de intensidade. Nesse jogo contra o Ceará, por exemplo, se eu fosse o técnico, usaria Henrique, Ederson e Dodô. Seria minha trinca de volantes com 2 jogadores de velocidade pelos lados. Aí seria Pedro Rocha por um lado e Ezequiel pelo outro, podendo também ser o Maurício, mas eu realmente não usaria nem David, nem Thiago Neves e muito menos o Pedro Rocha no comando de ataque, que foram as escolhas do Rogério na última partida. É claro, ele treina o time, ele vê o time trabalhando diariamente, mas pelo que a gente tem acesso nos jogos, eu não acho que faça sentido manter o Pedro Rocha jogando no ataque. Nessa questão do atacante, né, algumas pessoas estranharam o fato do Sassá não ter sido relacionado para o último jogo. Eu até senti falta dessa pergunta na coletiva, né? Pelo que eu vi da coletiva, ninguém questionou a ausência do Sassá nem no banco, ficou o Fred e ficou o Vinícius Popó. Não foi reportada nenhuma lesão, ninguém falou que o Sassá estava sentindo alguma coisa, né? Mas vale ressaltar que nessa segunda-feira ele fez trabalhos internos, não foi para o campo com os demais jogadores, o que pode significar que ele também fique de fora dessa viagem. Eu ainda acho que se você tiver jogadores intensos no meio campo e pontas de velocidade, faz sentido ter o Fred no comando de ataque. Mas eu vejo com muito bons olhos dar uma oportunidade ao Popó também, que é um jogador que pintou como promessa, e aí a gente vale ressaltar,
O Vinícius Popó não tem marcado muitos gols no sub-20, ele não está vivendo aí o seu momento de maior brilho na categoria de base, mas é um cara que está nessa transição e nesse momento é importante ter paciência com esse tipo de jogador. Acho que ele tem muito potencial, é um jogador que pode nos ajudar, talvez nesse ano nem tanto, mas a partir do ano que vem é um cara que eu acredito que vai vestir a camisa 9 do Cruzeiro, porque a gente vai ter que recorrer a jogadores jovens. Agora, num momento de pressão como o atual, pode ser que faça mais sentido usar o Fred. Agora, uma certeza eu tenho, jogar com David, Thiago Neves e Pedro Rocha no ataque, a nossa chance de gol é muito pequena, porque são jogadores que não têm boa finalização. O Thiago até tem boa finalização, o problema dele não é esse, né? O problema dele é conseguir se movimentar em campo e participar do jogo mesmo. Ele não conseguiu fazer isso contra o Flamengo. A respeito do Rodriguinho, o departamento médico do Cruzeiro não passou nenhuma informação nova, mas o Samuel Venâncio, né, que é o setorista do Cruzeiro na Itatiaia, respondeu para alguém lá no seu Twitter uma coisa que a gente pode tratar aí como uma informação relativamente confiável, de que o Rodriguinho deve voltar ao time no jogo contra o Internacional, ele não deve ir para essa viagem contra Ceará e depois contra Goiás. Quando a gente lembra que a previsão do departamento médico foi que se tudo desse certo, no final de setembro o Rodriguinho estava de volta ao clube, a gente já viu que ele está trabalhando com fisioterapeutas há alguns dias, mas ele não está liberado de forma total, ele ainda não está fazendo todos os trabalhos com o grupo, mas parece que está nessa reta final e o mais importante para a volta do Rodriguinho é que ele volte 100%. Porque para quem não lembra, no início do ano o Rodriguinho estava jogando muito bem e fazia o time do Cruzeiro funcionar muito bem, né? Era graças a ele que inclusive o Fred estava fazendo muito gol, dando assistências para ele também. E a nossa queda na temporada teve muito a ver com a lesão do Rodriguinho, que foi ali naquela reta final de Campeonato Mineiro. O Rodriguinho ficou jogando lesionado algumas semanas, né? E só se submeteu à cirurgia depois da parada para a Copa América. Ter o Rodriguinho 100% é garantia de que ele vai nos ajudar. Agora, ter o Rodriguinho meia boca é melhor não ter, porque se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai conseguir fazer a diferença, como a gente viu nas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, que ele estava jogando muito mal, não conseguia se movimentar bem em campo, enfim, o jogador precisa estar bem fisicamente. No programa Linha de Passe da ESPN no último sábado, né, depois do jogo entre Cruzeiro e Flamengo, a gente teve algumas manifestações interessantes de jornalistas comentando a atual situação do Cruzeiro e até apontando aí, criticando de certa forma o comportamento da torcida e da imprensa mineira. O que chama atenção é que os jornalistas que mais bateram nessas questões foram o Mauro César Pereira, que é flamenguista, e o Mário Marra, que é atleticano. Eu não vou colocar os comentários deles aqui porque tem direitos autorais envolvidos, isso bloquearia o meu vídeo. Mas se você pesquisar por aí, você consegue achar, porque isso está repercutindo em tudo quanto é grupo de Cruzeiro em WhatsApp, Facebook e tudo mais. O Mário Marra ressaltou uma questão interessante, que o Cruzeiro é um time que mudou a configuração do futebol brasileiro, que a partir da conquista da Taça Brasil de 66, que a organização do futebol brasileiro na época viu a necessidade de abrir a disputa, né, para os demais estados. O Bahia já tinha ganho uma Taça Brasil lá atrás, mas foi a partir da conquista do Cruzeiro que nasceu, por exemplo, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foi um precursor do atual Campeonato Brasileiro. Na época, né, o torneio mais forte, além dos campeonatos estaduais, era o Rio-São Paulo. Os times de outros estados não tinham tamanha importância. E além disso, o Mário Marra fez algumas críticas duras aí à questão do Conselho Deliberativo, à diretoria do Cruzeiro, e o fato dele torcer para o nosso rival é completamente irrelevante nessa questão, porque ele falou as coisas de forma extremamente precisa, falou de modo embasado e não falou com clubismo. Ele apenas comentou os fatos de forma muito coerente e se mostrou até bem indignado com a situação do Cruzeiro. E eu acho que todo mundo que gosta de futebol nesse momento está indignado com o que está acontecendo no Cruzeiro e a forma como ninguém se posiciona. E quando eu digo ninguém, eu não estou falando da torcida comum, eu estou falando do conselho. E aí eu já entro numa questão que eu recebi algumas mensagens durante essa semana, especialmente depois da live, de pessoas falando que eu não estava indignado com a situação do Cruzeiro como deveria. E aí eu convido a cada uma dessas pessoas que dê uma pesquisada aí nos vídeos recentes do canal, especialmente a partir do momento que surgiram essas denúncias de irregularidade, da entrevista do Fantástico e tudo mais, se em algum momento eu passei pano para a diretoria ou eu falei que não era necessário a saída de toda a diretoria do Cruzeiro de forma imediata. Pode procurar à vontade e eu falo sobre isso de uma forma muito tranquila, porque desde que o canal começou lá em 2017 eu tenho insistido nessa questão de que o Cruzeiro está gastando um dinheiro que não tem e que em algum momento isso ia dar muito ruim. E incontáveis vezes eu vi torcedores me criticando, xingando, porque as pessoas não têm educação em rede social, né? Mas muita gente criticando e falando que eu penso muito pequeno, que o Cruzeiro é um time muito grande, que título paga conta e outras coisas do tipo. A gente tá vendo que isso não se sustenta, a conta chegou de uma forma muito pior e muito mais rápida do que cada um esperava, mas convenhamos,
A crise no Cruzeiro, ela não é uma surpresa. Agora, se alguém tá esperando que eu vou ficar aqui gritando na frente de uma câmera, mandando diretoria tomar no cu, ficar xingando, chorando e babando, isso não vai acontecer. Simplesmente porque manifestações nossas de torcedores não tem efeito prático nenhum e eu não vou ficar vendendo um personagem aqui. Eu vou seguir fazendo o que eu sei e o que eu gosto. Quer falar sobre o Cruzeiro, trazer as notícias, abrir as discussões, comentar os jogos. O meu compromisso é com quem está inscrito no meu canal. Eu vou falar o que eu penso, falar o que eu vejo. Só isso, eu não estou aqui para ser representante de ninguém e muito menos estou aqui para cavar vaga em Alterosa Esporte ou outros programas do tipo. Todas as iniciativas que a torcida teve até esse momento eu trouxe aqui para o canal, as faixas que foram colocadas na cidade, o abaixo-assinado, os protestos, as manifestações na casa de dirigente, tudo que foi feito sobre a diretoria, sobre a indignação da torcida, eu estou trazendo aqui. E aí é o que eu posso fazer. Tem gente que tem uma visão muito otimista de que pessoas que produzem conteúdo sobre o clube tenham alguma influência sobre ele ou algum poder político sobre esse. Isso não é verdade, o Cruzeiro não sabe que eu existo e convenhamos, né, com essa diretoria no poder, é até bom que não me conheçam mesmo, porque se aliar a esse tipo de gente, certamente você está fazendo alguma coisa errada. Agora, se vocês querem saber a minha real opinião, e eu acho que é algo que eu nem deveria estar falando sobre isso, mas enfim, eu não acredito em protesto pacífico e eu acho que a única forma de se tirar essa diretoria do poder é através do medo. Deixando bem claro que eu não estou incentivando ninguém a fazer coisa alguma e que eu não vou fazer nada, eu não vou praticar nenhum ato de violência porque eu não sou criminoso. Agora pega aí na história do mundo, como que são feitas as revoluções? São feitas pedindo por favor? É claro que não. As revoluções são feitas de 3 modos: através de dinheiro, através de golpes políticos ou através da força. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho poder e eu não sou favorável à violência. Agora existe uma diferença muito grande entre o que a gente é favorável e o que a gente acha que pode ter alguma efetividade no meio dessa crise. E quando se está criando conteúdo sobre um clube, falando para dezenas de pessoas, centenas até milhares de pessoas, como eu estou fazendo aqui, a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade e eu não vou fazer apologia a nenhum tipo de crime. E aí tem uma coisa que me incomoda muito, porque nós tivemos vários relatos de violência depois do jogo contra o Flamengo, até durante a partida também, questão de briga entre torcidas organizadas, e isso eu realmente acho inaceitável. Esse era um momento de que todo cruzeirense organizado, torcedor comum, conselheiro, todo mundo deveria se unir para extirpar essa corja do comando do Cruzeiro. O único inimigo que a gente tem hoje é essa diretoria. O resto a gente resolve dentro de campo, a gente resolve com união. Agora, essa diretoria tem que sair. Mas voltando ao que foi discutido lá no Linha de Passe, né? O Mauro César Pereira, jornalista que estava comentando a questão, flamenguista, né? Estava feliz que o time dele ganhou, mas ele falou em determinado momento que sentia que a torcida do Cruzeiro não estava suficientemente indignada com a situação, que ele não estava vendo manifestações em rede social, faixas, coisas do tipo, e ele também criticou bastante o papel da imprensa, pouco contundente nesse momento. Eu concordo totalmente com a crítica que ele faz à imprensa, e inclusive estendo ela a alguns produtores de conteúdo do Cruzeiro que seguiram por muito tempo passando pano para a diretoria e só agora resolveram tomar uma posição mais forte. Mas quando o Mauro diz que a torcida do Cruzeiro não está fazendo nada, aí ele está mal informado. Porque olha só, eu já falei aqui sobre o abaixo-assinado que foi feito, as faixas que foram espalhadas na cidade, as manifestações na porta da toca, na porta da casa de dirigentes, a presença nas redes sociais também, né, especialmente no Twitter, as hashtags que foram subidas aí, colocadas até como trending topics mundiais, seja contra a diretoria, às vezes a favor do Pedro Lourenço, que indiretamente também é um momento de desespero contra essa diretoria, e até o fato da torcida estar indo ao estádio e tentando apoiar o time é uma prova de que a torcida está se fazendo presente, sim. O problema não é falta de indignação, o problema é a falta de representatividade. Dentro da legalidade, o que a torcida poderia fazer, ela fez. A torcida comum está fazendo o papel dela. Agora, o Conselho Deliberativo, que é quem poderia fazer alguma coisa, esse infelizmente está no bolso dos caras. Essa galera não tá nem aí pro Cruzeiro, só quer a manutenção dos benefícios deles. E aí a gente tem que lembrar que esperar a ação de Polícia Civil e Ministério Público é complicado, porque não tem um prazo exato para quando eles vão agir ou não. Eu até acho que em determinado momento esses caras vão acabar sendo pegos, possivelmente presos, porque eles fizeram tanta coisa errada dentro do Cruzeiro que é impossível eles saírem ilesos. Mas a gente não pode esperar, né? A gente tem urgência para resolver essa situação e infelizmente não parece que a polícia ou o Ministério Público vão agir agora. E nesse domingo circularam fotos aí em rede social, né, do presidente do Cruzeiro bebendo lá na sede campestre com outros torcedores, a maioria conselheiros inclusive, e até resgatou aquele meme, né, antigo que um torcedor do Vasco falou na época do finado Orkut,
o time nessa situação e os caras jantando. É claro que todo mundo tem que comer uma hora, né? Mas convenhamos, o time nesse buraco que tá e o presidente confraternizando com um grupinho na sede do clube, será que isso parece correto? Para mim, isso é um absurdo. Nesse momento, todo mundo deveria estar com vergonha, inclusive, de sair na rua. Mas aparentemente é só a gente, né, torcedor comum do Cruzeiro, que não tem poder nenhum, que realmente está incomodado com a situação. O resto tá super tranquilo, até porque o dinheiro segue caindo no bolso deles. E nessa segunda, vários torcedores resgataram uma entrevista do Ittair Machado ao Super Esportes em novembro de 2018, né, que ele fala em determinado momento que se ele não tivesse dando resultado, ele pediria para sair do clube, né? Se eu não estiver rendendo bem, eu mesmo peço para sair. E muita gente falando pro Ittair honrar a palavra, virar homem, né? E fazer o que ele prometeu que ia fazer. Se não estava dando resultado, sair fora para ele pedir conta. Eu não espero que Ittair Machado jamais honre palavra, caráter nunca foi o forte dele. A quantidade de processos que constam contra ele na justiça e a variedade desses processos mostra que o cara definitivamente não gosta muito desse negócio de honestidade, de justiça. Mas toda essa crise que o Cruzeiro vive pode servir para que toda a torcida do Cruzeiro aprenda uma lição, e eu torço muito para que isso aconteça, né? Para que a gente pare de acreditar em populismo barato e que o torcedor fique um pouquinho mais esperto, né, sobre quem é o tipo de pessoa que está no comando do Cruzeiro, que em dado momento foi chamado de mito, e que o clube viva uma revolução de fato a partir desse momento, porque não adianta nada tirar essas pessoas se a gente manter essa estrutura de poder podre que impera no Cruzeiro há tantos anos. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Algumas pessoas pediram para fazer aí uma projeção de resultados do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Quais seriam então os jogos-chave para a gente sair dessa situação complicada no campeonato. Eu achei a sugestão muito boa, vou fazer esse vídeo, ele vai ser publicado ou amanhã, terça-feira, ou na quarta. Mas se gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!